Como parar o zumbido nos ouvidos. E quero que faças isto durante 7 dias. Muita gente faz esta pergunta. Será que este zumbido vai desaparecer algum dia? É permanente? Há alguma coisa que possas fazer? Porque vão ao médico e o médico diz que não sabe porque é que isto acontece? Hoje vou mostrar-te algo muito importante e muito valioso que os médicos não te vão dizer. O zumbido ou tinnitus não vem do teu ouvido nem do interior do ouvido. Agora, é verdade que o zumbido pode certamente ser causado por sons altos no passado, por um concerto ou por um trabalho barulhento. Também pode ser causado por efeitos secundários de medicamentos. Mas a questão é, e se realmente nunca tomaste nenhum destes medicamentos e não estiveste muito exposto a sons altos no passado? Então, o que acontece? Agora, ao ler alguns comentários nos meus vídeos anteriores, havia algumas coisas que surgiam repetidamente. Uma pessoa escreveu o seguinte: tenho tinnitus há cerca de 3 anos. Depois de fazer jejum intermitente com 17 horas de jejum, seguidas de uma janela alimentar de 7 horas e de passar por uma dieta baixa em hidratos de carbono, ao fim de 2 semanas o meu zumbido nos ouvidos quase desapareceu. Aqui está outro exemplo. Tive tinnitus durante 8 anos. Experimentei tudo. Naturopatia, acupuntura, nada resultou. Até começar a dieta keto. Comecei há 5 dias e o meu zumbido nos ouvidos quase desapareceu. Aqui está outro exemplo. Há um ano, dieta carnívora. 90% só carne, sal e água. O meu zumbido nos ouvidos desapareceu. Aqui está outro exemplo. Definitivamente noto que o meu tinnitus piora quando como açúcar e cafeína. Isto levou-me a mergulhar numa linha de investigação diferente. Mas eu queria saber qual é a relação entre o açúcar no sangue, a insulina e o sistema nervoso no ouvido interno. A primeira coisa que precisa de saber é que, quando fazem um teste de audição, podem dizer que está tudo normal. Na verdade, não está normal, e aqui está o porquê. Um teste auditivo padrão verifica praticamente apenas uma coisa. Consegues ouvir um bitre, mas há partes da sua audição que nunca são testadas. Por isso, pode até passar num teste auditivo tendo perda de audição. Por isso, se fizer mesmo um teste auditivo, peça um teste de altas frequências e um teste de fala no ruído. Agora vamos ao assunto que mencionei antes. Onde está o problema? Esse zumbido não vem dentro do seu ouvido. Na verdade, vem do seu cérebro. Quando alguém perde realmente a audição, perde-a numa frequência muito específica. O seu cérebro produz um som para compensar uma nota que desapareceu e aumenta o volume desse som. Agora vamos analisar o que causa este problema. Quando olhamos para diferentes medicamentos, sons altos, talvez um vírus, uma infecção, quimioterapia, todas estas coisas fazem a mesma coisa. Danificam os nervos dentro do ouvido. Mas entre todas as causas, e mantenham-se comigo porque quero mesmo que percebam isto, o aumento crónico do açúcar no sangue vai lentamente sufocando os pequenos vasos sanguíneos que alimentam os nervos sensíveis no ouvido interno. Agora, fiquem comigo, porque o que vou dizer também está relacionado com situações como a neuropatia periférica, uma condição diabética que afeta os nervos que vão até aos pés, causando formigueiro, dormência e outros sintomas. Então, adivinhem o que é que relaciona? Os nervos do ouvido interno também são nervos periféricos. A mesma cabelagem que vai até aos pés estende-se também ao ouvido interno. Muitas pessoas conseguem escapar durante anos aos efeitos da glicose alta no sangue porque há algo por baixo a funcionar. Isso chama-se insulina. A insulina absorve a glicose do sangue tão rapidamente quanto a coloca lá e por isso muitas pessoas conseguem manter níveis normais de glicose no sangue durante 10, 15, 20, 25 anos sem apresentar quaisquer sintomas. E isso deve-se ao trabalho intenso da insulina por trás disso. Demasiada insulina destrói diretamente o sistema nervoso. No entanto, durante este processo, a resistência à insulina começa, especialmente nos nervos periféricos, a deixar de fornecer combustível ao sistema nervoso. E o que torna realmente únicos os nervos do ouvido interno é o facto de serem extremamente ávidos por combustível. Por isso, quando tem problemas de açúcar no sangue, especialmente os pequenos nervos na parte periférica do corpo, tornam-se muito mais ativos. Estudos que remontam a 2004 descobriram que entre 84% a 90% das pessoas com zumbido inexplicável nos ouvidos tinham níveis mais elevados de insulina. Outro artigo descobriu que 82% dos pacientes com tinnitus tinham um problema de açúcar no sangue pré-diabético. Outro artigo, que incluiu mais de 2 milhões de pessoas, descobriu que os diabéticos são significativamente mais propensos a ter zumbido nos ouvidos do que os não diabéticos. Este foi um estudo realizado em 2025 e acompanharam milhares de pessoas. O consumo mais elevado de bebidas açucaradas foi associado a um maior risco de zumbido nos ouvidos e, por isso, quando começam a fazer jejum,
vão começar a baixar a insulina. E vemos nos comentários que as pessoas dizem que isto as ajudou. Se já foi ou vai ao médico e eles estão focados na glicose no sangue, certifique-se sempre de que testam também o nível de insulina em jejum. Pessoalmente, não permitiria que os meus níveis de insulina ultrapassassem os 7. Na verdade, quero baixá-los para 5. E a razão pela qual menciono isto é porque, se for ao médico e lhe disserem que sim, que tudo o que testamos estava normal, e se testaram a sua insulina e estava, por exemplo, a 22, não acredite, porque isso não é normal. E é por isso que o jejum funciona. É por isso que cortar a maioria destes hidratos de carbono funciona, porque isto vai começar a reduzir a insulina em jejum. Quando começa a baixar a glicose no sangue, o que acontece é que vai fornecer mais combustível aos pequenos vasos que alimentam o sistema nervoso do ouvido interno, e por isso não acredito realmente que a perda de audição seja apenas uma deficiência de minerais ou de vitaminas. Isto faz parte disso. Mas há um problema metabólico muito maior por trás disto que precisa de ser tratado. Mas, dito isto, há dois nutrientes que podem ajudar. O primeiro é o ácido alfa-lipoico. É um antioxidante muito potente. Limpa a ferrugem do seu corpo e, além disso, um estudo demonstrou que 600 mg por dia durante 2 meses reduziram significativamente o zumbido nos ouvidos. O outro nutriente que vou sugerir agora é a benfotiamina, e tenho usado isto há décadas para uma condição chamada neuropatia periférica, e funciona mesmo muito bem. Mas se a pessoa não mudar também a sua alimentação, não funciona assim tão bem. Ajuda um pouco, mas depois volta a aparecer. Portanto, é realmente uma combinação de eliminar a causa raiz e depois usar estes dois nutrientes para realmente regenerar o sistema nervoso. Quanto à quantidade de benfotiamina a usar, recomendo multiplicar por 4 o que está indicado no frasco. Ou seja, tome um comprimido 4 vezes por dia e distribua ao longo do dia. E depois tome cerca de 600 mg de ácido alfa-lipoico para começar a reduzir o zumbido nos ouvidos. Agora, o tempo que vai demorar até começar a sentir as mudanças vai depender da gravidade e de há quanto tempo tem o problema. Porque se houver danos extensos no ouvido, isto não desaparece de um dia para o outro. Por isso, vai ter de dar algum tempo. Mas, dito isto, penso que a maioria das pessoas deve começar a ver resultados dentro de 7 dias. O que quer que faça agora é avaliar a intensidade deste zumbido no ouvido numa escala de 1 a 10 e depois registar isso e reavaliar todos os dias durante 7 dias. Assim, pode ver visualmente que está a diminuir. Mas se não vir resultados em 7 dias, não desista. Dê mais tempo. Se o seu ambiente estiver degradado, tudo o resto fica comprometido. Isto é como um aquário. Se poluir a água, os peixes ficam doentes. Pode dar e dizer melhor comida. Pode tratar cada sintoma. Mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com cerca de 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono e função intestinal. Cada um deles afeta como se sente, mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros e, sem o corrigir, tudo o resto fica bloqueado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos para descobrir qual é esse sinal para si. Diz-lhe qual é o principal sinal que está atualmente a travar o seu corpo. Clique no link na descrição, faça o teste e deixe de adivinhar. E a outra coisa de que queria falar é porque é que vai sentir isto mais à noite do que durante o dia. E isso está realmente relacionado com a forma como o seu corpo regula o combustível. Assim que começa a reduzir os hidratos de carbono, o seu corpo é obrigado a recorrer agora à energia armazenada, às suas células de gordura. E quando faz isso, o seu corpo passa a utilizar uma fonte de combustível diferente chamada corpos cetónicos. E é por isso que acredito que muitos de vocês que fizerem isto vão sentir resultados em menos de 7 dias. Portanto, a questão é, isto vai ser permanente? Terá de viver assim para o resto da sua vida? Definitivamente não. Mas quero mesmo que experimente este desafio. Dê pelo menos 2 a 3 semanas, tá bom? Ou, se conseguir, durante mais tempo. Porque acredito mesmo que, com base em todos os fatores de que falei, isto é o que pode mudar tudo para si. Portanto, se quiser mesmo passar para o próximo nível e acelerar o processo, então temos de falar sobre o jejum prolongado. Isto significa que vamos estender o jejum intermitente para um período de jejum mais longo e criar mudanças mais rápidas. E para levar os seus resultados para o próximo nível com esta informação, deve ver este vídeo sobre jejum prolongado. Coloquei-o mesmo aqui, dê uma olhada.